beleza? Aqui é o professor Miguel Rosa. Sejam bem-vindos ao canal Matemática e Música. Bora para a nossa aula de hoje? Bora para a nossa aula então agora, galera. Então, nessa aula de hoje nós vamos aprender a fazer operações com frações. Primeiramente, vamos começar aprendendo a fazer operações de adição e subtração. Tá? Então, no caso da adição e subtração com frações, é a mesma ideia, tá? A mesma forma de se fazer. A única diferença é que um, obviamente, você vai adicionar, né? Fazer a adição, e outro vai ser subtrair. Mas o modo de se fazer é igual. Então, vamos lá. Existem duas situações aqui, no caso da adição de frações, né? Adição e subtração de frações. Existe o caso em que o número de baixo aqui, né? Está embaixo aqui na fração. Eles são iguais nos dois números, como nesse exemplo que eu estou dando aqui. Né? Um é 2/4, o outro é 1/4. Os dois têm o 4 aqui embaixo, né? Igual. Essa é a situação mais simples, mais fácil. E existe a situação também em que os números que estão embaixo são diferentes. Tá? Então, daí vai ser uma outra forma de se fazer. Então, quando os números de baixo são iguais, é bem simples, bem fácil. Basta você somar no número de cima aqui, né? 2 mais 1, 3. E o de baixo você conserva. 4. 3/4, né? Tranquilo, tá vendo? Vamos dizer que fosse de menos, então. Vamos dizer que fosse 2/5 menos 1/5, né? O que a gente vai fazer aqui, então? Só tirar e conserva embaixo. 2 menos 1, 1. E conserva de baixo, 1/5. Né? Essa é a resposta. Tranquilo, né? Quando o número de baixo é igual, então basta fazer a operação aqui com os números de cima, né? Se for de adição, você vai somar. Se for de subtração, você vai tirar, né? Subtrair. E o de baixo conserva. Beleza? Fácil, né? Além disso, também, talvez você vai precisar, dependendo do problema, né? Transformar essa fração em decimal. Eu ainda vou mais para frente fazer uma outra aula só com essas transformações de decimais para fração e tudo mais. Mas aqui é bem simples, tá? Se você quer transformar isso aqui em um decimal, basta dividir. 3 dividido por 4, né? Consegue fazer? Como que faz de 3 dividido por 4? Vou fazer aqui no cantinho. Então, vamos lá. Opa, sumiu aqui. Então, 3 dividido por 4. Ah, o 3 é menor que o 4. Quando isso acontece, como que faz mesmo na divisão? Acrescenta um 0 aqui, coloca um 0 e vírgula. Aí faço 30 dividido por 4, que dá 7, né? 4 vezes 7, que é 28. Aí subtrai, vai restar 2. Aí você acrescenta um 0 para continuar. E agora 20 dividido por 4 vai dar 5. Então aqui dá 20. 20 menos 20, 0. Né? Aqui temos, opa, finalzinho de menos aqui. Acabou a divisão, não restou nada, então a resposta é 0,75. Então, 3/4 é o mesmo que 0,75. Tá? Esses dois números, eles têm o mesmo valor. 3/4 e 0,75 vale a mesma coisa, né? São duas formas diferentes de se escrever a mesma coisa, mas tem o mesmo valor. Né? Aqui está em forma de fração, 3/4 fração, e 0,75 está em forma de decimais. Tranquilo? O mesmo você pode fazer aqui com 1/5. Se você quer saber quanto que é 1/5 em decimal, é só você dividir. 1 dividido por 5. Né? Então, vamos fazer aqui, ó, 1 dividido por 5. Vai ter que acrescentar um 0, 0 e vírgula. E aqui já ficou fácil, né? 10 dividido por 5 é 2. Já vai dar o 10. Tá? Acabou a divisão, então, resultado 0,2. Então, 1/5 é o mesmo que 0,2. Tá? De novo, isso daqui não são números diferentes, não tem valor diferente, tem o mesmo valor, né? São só formas diferentes de escrever a mesma coisa, mas vale o mesmo, tem o mesmo valor. Tranquilo? Então, essa é a situação em que o número de baixo é o mesmo, é igual. Agora, vamos passar para a situação
em que o número de baixo é diferente. E aí talvez vai envolver um pouquinho mais de conta. Então vamos pensar aqui, por exemplo, 2/3 mais 1/4. Então agora o número de baixo é diferente, então já não posso mais fazer daquele mesmo modo que eu estava falando antes, né? Agora eu tenho que pensar da seguinte forma, eu tenho que ver como que eu faço para transformar os números de baixo de um modo que a fração fique com o número de baixo igual, né? Então eu quero que esse número, mudar essas frações, transformar elas, de modo que quando eu transformar, elas se tornem, o número de baixo se torne o mesmo nas duas frações. Para eu transformar uma fração, então existem vários modos de fazer. O mais comum é fazer o MMC, né? O famoso MMC, que é descobrir o mínimo múltiplo comum. Vou fazer dessa forma também, mas depois vou mostrar que tem uma outra forma. Então, fazendo pelo modo do MMC é o seguinte. Você tem que achar o mínimo múltiplo comum de 3 e 4, dos dois números que estão aqui embaixo. O que é o mínimo múltiplo comum? É o menor número que é múltiplo, ou seja, que tem, vamos pensar assim, que tem na tabuada do 3 e também tem na tabuada do 4. O menor número que tem na tabuada do 3 e também tem na tabuada do 4. Então, você pode fazer várias formas de você descobrir isso daí, né? Você pode fatorar, ou você vai lá e consulta a tabuada mesmo, né? No caso aqui é o 12, tá? Se você olhar lá na tabuada do 3 e do 4, você vai ver que tem o 12, né? E é o menor número que tem tanto na tabuada do 3 quanto na do 4. Então, ele é o mínimo múltiplo comum. De 3 e 4 é 12, tá? E aí vem aquela famosinha regra, né? Para você ver os números que vai aqui em cima, você tem que fazer o seguinte. Você deve dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Dividir quem? Multiplicar quem? É o 12 aqui, ó. Esse 12 que você já descobriu que é o mínimo múltiplo comum. O 12 divide por 3 e depois o resultado que der, multiplica por 2. Então, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, eu coloco 8 aqui. Beleza? Aí, a mesma coisa que eu fiz aqui nessa fração do 2/3, eu tenho que fazer aqui nessa fração aqui também do 1/4. Eu tenho que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, vai ser 12 dividido por 4, daí o resultado multiplica por 1. 12 dividido por 4, no caso, vai dar 3. 3 vezes 1, 3. Então, aqui fica 8 mais 3. Beleza? Então, fica 8 mais 3 dividido por 12, né? Aí, aqui no caso, agora é só você somar. 8 mais 3 dá 11. Então, o 12 você só copia, né? Resolve só aqui em cima. 8 mais 3, 11. Então, fica 11/12. Tranquilo? Bem fácil. Talvez leve um tempinho para a gente acostumar com esse mínimo múltiplo comum aqui, né? Pensar qual que é o menor múltiplo comum. Mas é isso aí. Agora tem outra forma de se fazer, lembra que eu falei que além dessa tem mais uma? Então vou mostrar um jeito diferente de fazer essa mesma conta aqui, ó. Você vai ver que vai dar o mesmo resultado. E talvez pode ser que você ache, né, mais fácil. Alguém pode ser que ache mais fácil fazer assim. Em vez de eu pensar no mínimo múltiplo comum, em vez de fazer aquela história lá do multiplica no de baixo, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então aqui nós podemos pensar na seguinte forma. Se eu multiplicar essa fração aqui e eu multiplicar essa outra fração aqui, eu posso multiplicar de forma que o de baixo, né, transformar ela de forma que o de baixo seja igual. Então, se eu pensar aqui o 2/3 e multiplicar por 4, você vai ver que é mais ou menos a mesma ideia. Eu multiplico 2/3 por 4, e o que acontece? O 2 vira 8, né? Porque 2 vezes 4 dá 8. E o 3 vira 12, que 4 vezes 3 dá 12. 8/12 e 2/3 são frações equivalentes, porque têm o mesmo valor, né? É como se fosse essa fração aumentado 4 vezes, né? Tem o mesmo valor, então ainda vale a mesma coisa. Aí aqui nessa outra fração eu penso da mesma forma, eu vou multiplicar de uma forma que esse 4 aqui vire 12 também. Eu vou multiplicar por 3. Então, 1 vezes 3
é 1, então aqui continua sendo... Aliás, opa, 1 vezes 3 é 1 não, né? 1 vezes 3 é 3. Né? E 4 vezes 3 é 12. Percebeu como vai dar a mesma coisa? Então agora o número de baixo é igual, é só somar. 8 mais 3 dá 11. E conservo de baixo, então fica 11 dozeavos. Né? Se eu quiser saber isso em decimal, é só dividir que eu vou descobrir. Beleza? Para subtrair é a mesma coisa. Vou mostrar aqui mais um último exemplo, só com a questão da subtração. Mas é mais ou menos a mesma ideia. Então vamos pensar aqui. 5 sextos menos 1 terço, por exemplo. Então, números de baixo diferente. Então eu tenho que pensar aqui no mínimo múltiplo comum. Ou então uma forma desses dois de baixo ficar igual. Né? O mínimo múltiplo comum de 6 e 3 vai ser o 12 também. Tem o 6 na tabuada do 12. O 12 na tabuada do 6. Também tem o 12 na tabuada do 3. Então também vai ser o 12. Ou então eu posso pensar assim, eu multiplico aqui 2 vezes. Então aqui vai ficar 10, né? 5 vezes 2, 10. E 12 vezes 6, 12. Então 10 dozeavos. Menos. Aí aqui eu multiplico por 4. Né? 1 vezes 4 dá 4. 3 vezes 4 também dá 12. Ela ficou igual. Então agora é só subtrair. 10 menos 4, 6. Conservo de baixo 12, 6 dozeavos. Né? Então essa é a resposta. Tranquilo? Aqui se eu pensasse no mínimo múltiplo comum era a mesma coisa, porque o mínimo múltiplo comum de 6 e 3 é 12. Então aqui ia ficar 12. Daí eu ia pensar, divide por 6, dá 2, vezes 5, dá 10. Olha lá, a mesma coisa. Daí eu ia pensar aqui, 12 divide por 3, dá 4, vezes 1, 4. A mesma coisa que está aqui. Ia fazer 10 mais 4, que dá 10 menos 4, né? Porque agora é subtração. E dá 6, daria a mesma coisa, 6 dozeavos. Tranquilo? E essa fração aqui, interessante aproveitar para falar, ela pode ser reduzida. Muitas vezes é preciso reduzir a fração, quando é possível. Quer dizer, transformar em uma fração equivalente, com o mesmo valor, só que menor. Como que nós podemos reduzir essa fração aqui? Se eu dividir os dois números por 3 aqui, ó. Dois números podem ser divididos por 3. 6 dá para dividir por 3, que dá 2. E 12 dá para dividir por 3, que dá 4. Ó, dá para dividir mais uma vez ainda, né? No caso aqui, dá para dividir por 2, que vira 1. E aqui vira 2. Dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Fica 1 meio, a metade, né? E olha só, se você pensar o 6 não é a metade do 12, então 1 meio é a metade. Ó. 6 dozeavos é o mesmo que 1 meio, porque Opa, vou escrever 6 aqui. 1 meio, porque 6 é a metade de 12, né? Então, aqui é 1 meio. E se eu quiser ver em fração, 1 meio é 0,5. É 1 dividido por 2, que dá 0,5. Beleza, galera? Então, não vou dar mais continuidade por aqui, porque as outras coisas que eu vou falar ainda eu vou falar no outro vídeo, beleza? Para não estender muito esse vídeo aqui. Então, a aula de hoje era essa. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram, deixa um like para nós aí. As dúvidas, deixa aí no comentário. Se inscreve aí na nossa página, né? Para você continuar recebendo aí mais conteúdos como esse. E é isso aí, galera. Valeu, até a próxima.